Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, trazendo notícias e informações para você que nos acompanha nessa quarta-feira. Notícias aí do Parlamento Paulista e também uma cobertura especial da pandemia do coronavírus. A farmácia de medicamentos especializados em Presidente Prudente começou a entregar remédio de alto custo diretamente na casa dos pacientes. A entrega visa o deslocamento, evitar, o deslocamento dessas pessoas no período de pandemia, já que muitos deles fazem parte do grupo de risco, aproximadamente 60% têm mais de 60 anos. Essa iniciativa faz parte do programa Medicasa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que funciona como um serviço de delivery. As entregas serão feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Os funcionários estarão uniformizados e identificados com crachá e vão respeitar todas as medidas de higiene para a segurança de quem vai receber os medicamentos. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente divulgou que serão entregues medicamentos para 60 dias de uso, podendo ser aumentada a quantidade conforme o estoque e o protocolo farmacêutico. Também foi divulgado que nenhum desses pacientes que recebem remédios de alto custo precisam se cadastrar. A farmácia de medicamentos especializados já tem a relação de quem deve receber o remédio pelo sistema de delivery. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Temos aí mais entrevistas. Agora, o Jornal da Rede Alesp conversa com o José Roberto da Silva, que é secretário da Saúde de Jaboticabal, interior paulista, e ele nos fala aí sobre o cenário e o combate à pandemia na cidade de Jaboticabal. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde. Só fazer uma pequena correção, é João Roberto, aqui da cidade de Jaboticabal, região metropolitana de Ribeirão Preto, e também estamos aí aflitos e tentando combater essa epidemia, né, com todos os nossos esforços e dos profissionais da saúde e população de mãos dadas na nossa cidade. Secretário João Roberto, é uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu queria saber o conjunto de ações que vocês têm feito na cidade de Jaboticabal, que faz parte aí de uma região muito importante do estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, próximo a cidades muito importantes até também no desenvolvimento econômico do estado. Mas vamos falar aí da área de saúde, quais as ações que vocês têm feito aí na cidade de Jaboticabal? Muito bem. Nós, já de início, né, no dia 13, dias 12, dia 13 de março, percebemos que estava ocorrendo alguma coisa, né, inusitada, né, no nosso país. Isso porque nosso prefeito, José Carlos Jorri, ele chegou de Brasília, né, nessa data, no dia 13, e disse que ele não teve condições de adentrar ao Congresso Nacional, né, e que estavam as ruas ali ao redor do entorno, né, do Congresso, do Palácio do Planalto, todas fechadas. E nesse retorno, já no dia 14, num sábado de manhã, sentamos com o secretariado e começamos a elaborar medidas de contenção, né, quando já no dia 16, na segunda-feira, né, o prefeito, juntamente com a nossa equipe da saúde, baixamos um decreto, né, já indicando para o isolamento social. Nós, ao mesmo tempo, em conversas com os nossos 2 hospitais aqui na cidade, um é a Santa Casa e o outro hospital particular, né, juntamente com a equipe de médicos infectologistas, começamos a discutir, né, como que nós iríamos tratar a questão da pandemia no nosso município. E pioneiras nesse decreto e também pioneiros, né, na implantação do Centro de Atendimento ao Coronavírus. Nós diminuímos
os atendimentos nas unidades básicas de saúde, retiramos o atendimento de pessoas com síndrome gripal da nossa unidade de pronto atendimento, montamos esse centro com todas as recomendações de médicos infectologistas e todas as pessoas, portanto, até o dia de hoje, a partir do dia 27 de março, passam agora, que têm um síndrome gripal, passam por esse centro que é o CAC, Centro de Atendimento ao Coronavírus. Juntamente com essa ação, nós também deliberamos e decidimos que na nossa Santa Casa, aqueles leitos que seriam de UTI não Covid, né, que passasse para um outro hospital, que é o Hospital São Marcos. Né? E, de imediato, já montamos, com o auxílio, obviamente, do governo do Estado, com a nossa Diretoria Regional de Saúde, nossa DRS 13, de imediato 5 leitos Covid, né, com a possibilidade de ampliarmos. E também nós tivemos aqui, no caso da pandemia, nós temos que tirar uma fotografia do município, né, todos os dias. Né? Todos os dias nós observamos, então, os casos, isso daí ocorreu no mundo inteiro, né? Não é questão aqui, exclusividade apenas de Jaboticabal, né? E com isso, num primeiro momento, né, quando nós observamos que havia possibilidade de flexibilizar, né, o comércio, através de um decreto do dia 21 de abril, nós colocamos que só poderia fazer delivery, nada mais do que isso. E com isso, nós colocamos os bancos e congêneres funcionando só na parte da manhã. Posteriormente, tivemos que fechar, também não permitir mais o delivery, porque começou a aumentar o número de casos, né? Mas isso não foi em função da questão do delivery, porque esse número de casos ele aumentou uma semana após, né? E nós observamos que quando aumenta-se a internação, tanto na UTI quanto na enfermaria, demora-se mais ou menos uns 15 dias para o estabelecimento de um quadro mais grave. Fechamos o comércio novamente, né, e observamos, portanto, que nós tivemos aí uma tranquilidade, né, quando foi no dia 7 de maio, próximo dos Dias das Mães, né, novamente, com um novo decreto, nós voltamos ao drive-thru e delivery, sem entrada de pessoas, portanto, né, instalando o drive-thru, sem entradas de pessoas nos estabelecimentos. Óbvio, né, que alguns estabelecimentos que nós consideramos essenciais, como farmácias, oficinas mecânicas, supermercados, postos de gasolinas, esses ficaram abertos, né, fechando, portanto, nos domingos e feriados. Pois não. Secretário, é importante também a gente saber o seu panorama em relação à população. A população está respeitando o isolamento, está tomando as medidas, pelas ruas o pessoal só de máscara. Como é que o senhor tem observado o comportamento da população, secretário? A população ela tem reagido bem, né, ao nosso chamado, ao chamado da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, nós tivemos um período aí de relaxamento. O nosso índice médio de isolamento social, que é esse índice medido pelo governo do Estado, é em torno de 50%. Chegamos já a próximo de 60%, né, mas não mais do que isso. A população, ela colabora, poderia dizer que em torno de 50% a 60%, né, das pessoas, elas se mantêm em casa, mas nós temos esses outros 40% que é uma dificuldade, né, para a administração, né, uns porque não acreditam,
né? Outros porque já estão saturados também de ficar em casa, mas uma medida que nós adotamos aqui, né, o prefeito municipal, José Carlos Zori, ele foi paulatinamente conscientizando a população, é um projeto chamado Máscara Amiga. Então, a população aderiu, isso nós observamos que a população aderiu totalmente, né, à adesão, e todas as pessoas que nós encontramos nas ruas, elas utilizam-se das máscaras. Então, nós estamos assim bastante satisfeitos, né, com esse aspecto. Secretário, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Esse veículo está aberto aí para sempre o senhor trazer informações da cidade, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí o espaço e gostaria de dizer para o pessoal que não relaxe, né, nessas medidas, porque nós estamos agora nesse período, junho, julho, que é um período de frio e que favorece, portanto, a disseminação do novo coronavírus. Portanto, né, a gente solicita que as pessoas fiquem em casa, só saiam de forma prioritária. Muito obrigado, um abraço a todos. Falamos aí com o secretário de Saúde de Jaboticabal, João Roberto da Silva, que trouxe aí o panorama da pandemia da Covid-19 na região. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Vamos girar aí as últimas notícias do dia. A Prefeitura de São José dos Campos retoma hoje ao ano letivo da Rede Municipal de Ensino. As aulas estão suspensas desde o início da pandemia no país, em meados de março. As escolas, depois de terem adotado recesso escolar e férias, vão retomar o ensino para 70 mil alunos através das aulas às distâncias. As atividades ficarão disponíveis em plataformas digitais no site da Prefeitura e pelo portal LEDI, que é o Laboratório de Educação Digital. As atividades são elaboradas pelos professores de cada escola e os alunos têm a obrigatoriedade de realizá-las. Caso algum aluno tenha dificuldade no acesso, ele pode retirar o material impresso onde estuda entre 11 da manhã e 1 da tarde. Os professores serão responsáveis pelo monitoramento de frequência dos alunos e a Secretaria de Educação informou que nas escolas os professores terão acesso à internet, câmeras, telefones para planejamento e elaboração das atividades sem custo. Esse é o Jornal da Rede Alesp, muita informação com você. Estamos aqui no final do nosso programa, são 14 horas e 24 minutos, mas eu chamo agora, para terminar o Jornal da Rede Alesp, eu faço um giro com o repórter Luciano Teixeira, informações rápidas aqui via Skype na Rede Alesp. Alô, Luciano, seja bem-vindo. Boa tarde, Guga, boa tarde, Carol. Vamos falar um pouco rapidamente aí sobre os protestos nos Estados Unidos, né? Esse movimento que está acontecendo aí. Eu estou acompanhando aqui durante todo o dia os protestos que estão acontecendo nas principais cidades americanas, né? Esses protestos entram no 9º dia, com desafios aí ao toque de recolher e redução da violência, né? Está acontecendo críticas à ameaça de Trump. Trump disse que vai usar os militares, que os governadores dos estados americanos e os prefeitos têm que conter as manifestações, e ele ameaçou usar militares, né, para reprimir os protestos pacíficos, na maior parte pacíficos da população, né? E aí uma pesquisa mostra que 64% dos americanos são favoráveis aos atos provocados pela morte de um homem negro pela polícia. Lembrando, né, o George Floyd, ele foi sufocado por um policial, as imagens foram mostradas para o mundo inteiro, e aí o policial, né, um dos policiais que fizeram esse ato no estado de Minneapolis, foi preso, né, e aí eclodiram vários protestos aí contra o tratamento da polícia à população negra. Esse é um tema importante não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, no mundo, né? E aí, na madrugada da quarta-feira, os Estados Unidos entrou no 9º dia de protesto, motivados aí pelo assassinato do George Floyd, e dezenas de milhares de pessoas participaram das manifestações em ao menos 140 cidades. E aí agora a gente vai acompanhar, eu sei que eu não tenho muito tempo aí para falar com você, não vou me estender muito, Guga, né? Mas centenas de cidades, grandes metrópoles, né? E um dos locais onde está acontecendo mais protestos é Nova York,
né, que teve aí toques de recolher. A solução dos prefeitos e governadores é estabelecer um toque de recolher que começa por volta de 11 horas da noite e tal. E as manifestações pela igualdade, né, racial nos Estados Unidos, pelo tratamento igual da polícia. E a partir disso surgiram aí outras reivindicações. A gente sabe que existe um racismo estrutural nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também existe esse racismo estrutural, só que a gente fala menos do que nos Estados Unidos. E essa é uma questão muito importante, essa é uma questão que a gente tem que debater a partir do que está acontecendo lá e debater o que está acontecendo, né, aqui na sociedade brasileira e procurar mudar isso, levantar essa bandeira, né, de igualdade racial para que haja mais inclusão, que eu acho que quanto mais inclusão a gente tiver na sociedade brasileira, mais todo mundo vai ganhar, Guga e Carol. Muito obrigado, Luciano, pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, falando aí de um tema tão importante que vem, né, crescendo no mundo, então é importante que isso seja discutido. E este foi o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Eu agradeço a você que nos acompanhou durante toda a nossa programação. Temos encontro marcado amanhã a partir das 9h30 da manhã. Agora você fica com o programa Tribuna Virtual. Valeu, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado